todo amor, flor de luz do Senhor, Mestre amado, luz divina, abençoa nossa doutrina. Ó Jesus, todo amor, flor de luz do Senhor, Mestre amado, luz divina, abençoa nossa doutrina. E que este dia de fraternidade seja coroado de felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração. E que este dia de fraternidade seja coroado de felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração. Caros amigos, iniciamos o nosso encontro de hoje rogando ao Senhor da vida que nos abençoe e nos ilumine. Que saibamos usufruir com muita propriedade esta grande oportunidade oferecida a cada um e que nos permite ter um entendimento melhor acerca das lições do Evangelho, facilitando a clareza para os nossos deveres e responsabilidade e nos proporcionando desta forma a alegria de viver como uma maneira de agradecer a Deus a bênção da reencarnação. Com certeza, os dirigentes espirituais da casa da Irmã Lina já se fazem presentes para este encontro de luz. Que a paz seja com todos. Vamos acompanhar hoje a Elizabeth nos esclarecimentos das lições do Evangelho e a seguir uma prece que auxilia para transformar. Que assim seja. Queridos amigos, a paz de Jesus se faz entre nós. Eu sou Elizabeth, colaboradora da Casa de Irmã Lina.
com muita gratidão e alegria, apresento para nós no dia de hoje a nossa reflexão no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos, cujo tema central é o perdão. Lembrando a todos nós, que o Evangelho ele fala ao ser imortal. O Sermão da Montanha é um conjunto de instruções. É o Mestre falando ao ser imortal que há em nós. Sendo um conjunto de instruções, elas estão interligadas. Uma não sobrevive sem a outra. O Mestre, então, ele inicia o sermão com bem-aventurados os aflitos, porque se fazia necessário, até os dias de hoje, esclarecer que somos os arquitetos do nosso destino. Apresenta, então, a lei divina. A lei é uma lei de amor, justiça e caridade. Sendo a lei de justiça, ela é neutra, devolve o que damos. Esclarece, então, que Deus não castiga nem perdoa, e sim nos concede possibilidades para nos ajustarmos à lei, onde a dor é uma lei de equilíbrio e educação e aperfeiçoamento. Jamais um castigo como foi incutido em nós. E então no capítulo 6, ele apresenta para nós o Consolador prometido, o Cristo Consolador, como nos apresenta o Espírito da Verdade no item 7, onde diz: eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. É isso que Jesus vem trazer para todos nós, que ouvimos o seu chamado, que abrimos a nossa mente e o nosso coração para realmente entendermos e vivenciarmos estas instruções. Sabiamente dita por Gandhi, que se perdessem todos os inscritos sobre Deus, sobre todas as instruções que tem espalhado pelo mundo todo, e se preservasse o Sermão da Montanha, a humanidade estaria salva, porque está tudo contido dentro do Sermão da Montanha. E ele inicia então o projeto de cura no capítulo 7, nos convidando, quando ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, apresentando a ferramenta inicial e primordial para este trabalho no mergulho interior, a humildade, sem a qual não conseguimos seguir as instruções para alcançar as bem-aventuranças divinas. No capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração, começa então a fazer este trabalho, nos convidando a olhar para dentro de nós mesmos, se há mágoas, ressentimentos, qualquer tipo de sentimento que seja contrário ao amor. Então, nós vamos encontrar alguns itens importantes e eu destaco: a verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento, pois aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Outra citação: não é suficiente ter as aparências da pureza, é necessário, antes de tudo, ter a pureza de coração. Lembrando que Jesus sempre questionava as aparências como hipócritas. Está enganando a quem? No capítulo 9, nós vamos então aos bem-aventurados os mansos e pacíficos. Jesus estabeleceu aqui como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E, por consequência, condenou a violência, a cólera e até mesmo
toda expressão descortês para com os semelhantes. Para nossa atenção, para que nós possamos perceber, no nosso dia a dia, se nós estamos conseguindo nos manter dentro deste padrão. Estamos agora no capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Percebem que a distração pode interferir em todo o processo que estamos engajados? Como vimos, esse capítulo ele trata do perdão. Até aqui fica claro para nós que nossa conduta é o processo e nossa consciência o tribunal. Jesus sabia muito bem o nível de maturidade espiritual a quem se dirigia e se apresentou tais propostas é porque nós temos total condição de alcançar, desde que a ferramenta inicial, humildade, não seja esquecida para neutralizar a força do orgulho, da vaidade, do personalismo, de mágoas, ressentimentos, crenças limitantes e assim alcançarmos a condição de já compreender o outro no momento espiritual que ele se encontra, conforme ele nos convida a aprendermos a nos colocar no lugar do outro. Assim sendo, a compreensão dispensa o perdão. Quem compreende não se ofende. Em resumo, não há ofensa ou ofensor, mas tão somente ofendido. E para ilustrar com mais propriedade, apresento para nós a lição 120 da obra Pão Nosso, intitulada Conciliação, onde Emmanuel apresenta a fala de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 25, que diz: Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encerrem na prisão. Jesus, Mateus, capítulo 5, 25. E Emmanuel, então, nos esclarece. Muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação desta passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. A advertência do Mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. A severa palavra do Senhor, concilia-te, o que equivale a dizer, faze a tua parte, corrige quanto for possível relativamente aos erros do passado. Movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante, insiste na bondade e na compreensão. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais e observa se não agiste com piores características. Se é perverso, categoriza-o à conta de doente e dementado em vias de cura. Faze o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos, porque se for o inimigo tão implacável que te busque entregar ao juiz, de qualquer modo terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. Um julgamento legítimo inclui todas as peças e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da harmonização, mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Esta lição é um alento para nós,
porque ela mostra que tudo depende única e exclusivamente de nós. O quanto é importante nós estarmos atentos às instruções do Sermão do Monte apresentada por Jesus, porque realmente nós não vamos nos ofender, nós não vamos ficar presos, em questionamentos sobre por que o outro fez isso, eu não merecia. Todos estes padrões que um dia nós já tivemos, ou que pode ainda de vez em quando se manifestar pela distração. Não podemos esquecer do vigia e ora, porque nós precisamos estar isentos de qualquer situação que possa interferir na nossa paz interior, na nossa harmonia, na nossa conexão com o todo. Vamos lembrar que Jesus, no momento crucial em que ele estava na cruz, diante de toda aquela multidão, percebendo todo aquele processo, Jesus entre os ladrões, ele ainda teve a grandeza de passar para nós um lindo aprendizado, quando ele disse: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quantas vezes nós vamos ter que dizer isso, inclusive para nós: Senhor, perdoa. Muitas vezes nós não sabemos o que fazemos, mas felizmente estamos despertos para observarmos que poderíamos ter feito melhor e vamos sim nos ater a fazermos o melhor. Mas também estamos bastante receptivos e atentos para compreender o nosso irmão e não guardar qualquer ressentimento ou mágoas e dizer: Senhor, perdoa, ele não sabe o que faz ainda, mas vai chegar o momento em que ele será também iluminado e ouvirá o chamado do Senhor, como todos nós que estamos engajados na sua seara. Queridos companheiros, neste momento agradecidos por todas essas oportunidades divinas que recebemos através da nossa abençoada doutrina espírita, dos ensinamentos de Jesus tão amplamente clareado para nós, nós unimos os nossos corações para o encerramento deste encontro, onde vamos juntos refletir e entregar ao Mestre e a toda a equipe que trabalha incansavelmente para o bem, a prece de Cerinto. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, Espírito endividado, para quem reservaste os tribunais de tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se fora o orvalho da esperança em minha noite moral, e isto basta ao revel pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram, clamo por teu amor e benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem, suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam sofrimento. Não te lembro os fracos da terra, recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome, rogo-te amor para os que lhes furtam o pão. Senhor, todo bondoso, não te trago os que sangram de angústia, relaciono diante de ti os que golpeiam e ferem. Não te peço pelos que sofrem injustiças, rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte, sugiro teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas, exorto-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas, anula o pensamento insensato, cerra os lábios que induzem à tentação, paralisa os braços que apedrejam,
detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus, piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos turvelinhos do mal. Agradecemos a Cerinto, agradecemos ao querido Chico Xavier, que trouxe a lume esta prece tão atual para os nossos dias. Queridos, temos também uma fala de Santo Agostinho tão importante, né? Para esses dias, para estes momentos, que muitas vezes a nossa fé, a nossa esperança quer se, né, esvair, nós nos sentimos muitos, às vezes, sozinhos, distanciados da casa onde nós nos nutríamos, né? Temos que aprender a conviver com essa distância física e trazer esta energia da casa de Irmã Lina para a nossa casa interior, para a nossa casa mental. Santo Agostinho dizia assim: fizeste-nos para ti, e nossos corações só descansam quando encontram a ti. Veja que se nós estamos nesta conexão com o Pai, com o Criador de tudo que há, nós não temos como nos sentirmos desesperançados, não termos a confiança, a certeza de que, né, nós estamos sempre sob o amparo divino. E é esta certeza, esta força, esta energia que nós temos que fazer com que chegue aos corações dos nossos irmãos que ainda se sentem mais enfraquecidos. Através dos nossos sentimentos, através dos nossos pensamentos, através das nossas palavras, nós estamos enviando para o todo, no universo, né, palavras de sustentação, de amparo. São energias que vai trafegando por todo o nosso Brasil, por todo o nosso planeta Terra, levando esta energia de sustentação, de amparo, de que nós estamos sob o amparo divino, que Jesus jamais abandonaria o barco. Ele mesmo disse: estarei convosco até o fim dos tempos. Que fim dos tempos é esse? Quando passem as tempestades, onde o processo de regeneração se estabeleça, e que este processo tem que começar dentro de cada um de nós. E é exatamente isso que nós estamos buscando a cada encontro, a cada momento, em nos firmarmos cada vez mais nesta vivência diária das instruções belíssimas que Jesus nos traz para que possamos realmente sentir as bem-aventuranças, mesmo estando num mundo de provas e expiações, passando, né, por um processo de separação do joio do trigo. Haverá dores, haverá sim lágrimas, muitas incompreensões, mas nós temos toda a ferramenta necessária para nos sustentarmos e auxiliarmos a sustentar os corações em dores. Numa leitura que fiz, né, de um autor, A.W. Pink, ele diz mais ou menos o que Santo Agostinho falou, quando ele disse: ó leitor, o seu próprio coração só terá paz, só encontrará paz quando aprender a ver a mão de Deus em tudo. Se a mão de Deus está em tudo, ela jamais estaria distanciada destes momentos atuais. O olhar de misericórdia do nosso Pai, do nosso amado Mestre Jesus, de toda a equipe que trabalha incansavelmente para o bem, está atento a tudo e conta com cada um de nós. Jesus nos abençoe.
agora e sempre. Graças a Deus. Agradecemos muito a Elizabeth por sua explanação com informações que avivaram os nossos conhecimentos, a nossa confiança e, usando a vigilância, o esforço, podemos aplicar estes conhecimentos na nossa vivência diária. A prece de Cerinto nos levou a vibrar luz, amor, colocando a nossa súplica para ser levada como lenitivo a diferentes necessidades que campeiam pelo planeta. Continuando, pedimos para que cada um dos que nos acompanham agora, vamos solicitar a permissão para vibrarmos por todos aqueles que conhecemos e sabemos das suas dificuldades. Que lá dos laboratórios divinos possa fluir o que for de necessário para os atendimentos. E que nossos lares sejam também beneficiados, espalhando as claridades da fé e da esperança, da coragem e da misericórdia, da saúde e da alegria para todos aqueles que conosco convivem e que frequentam os nossos lares. Desta forma, encerramos o nosso encontro de hoje e que permaneçam todos em muita harmonia até o nosso próximo trabalho. Que Jesus abençoe a todos. Que assim seja.